Nós estamos de volta com a Crítica na TV e damos continuidade agora à nossa entrevista ao vivo com o candidato a prefeito de Manaus pelo PDT, Issa Abraão. Nesse momento, ainda temos mais 10 minutos de questionamentos, agora 9 minutos e 54, e para isso usaremos a interação com o nosso telespectador. Nós escolhemos nas ruas de Manaus algumas perguntas feitas pela população para os candidatos. Vamos dar uma olhadinha, candidato? Vamos lá. Senhor candidato, eu queria saber se aqui em Manaus vai ter programas esportivos para as escolas públicas, porque é uma coisa muito importante que irá somar muito para a população. É verdade, precisa, né? É necessário, não só por uma questão do desenvolvimento do desporto educacional, mas também para que a gente consiga transformar Manaus num celeiro de atletas de ponta. Então, a nossa proposta é valorizar o desporto educacional, mas também o desporto comunitário, para que você possa fazer a sua prática desportiva no contraturno da sua aula. Então, se você estuda de manhã, na parte da tarde e vice-versa, você vai ter opções de lazer. E em cada bairro sempre tem alguém voltado para valorizar a prática desportiva. E a gente vai utilizar e fazer parcerias, prefeitura e líderes e as ligas comunitárias, as ligas desportivas, para poder fomentar ainda mais o esporte comunitário. Candidato, a gente tem mais uma pergunta do nosso telespectador. Vamos para a segunda enquete. Candidato, a nossa cidade, principalmente na periferia, está muito esburacada. O que vai ser feito para sanar esse grave problema, já que eu trafego carro, trabalho com carro e moto, e nós temos grande prejuízo com isso? Tem que fazer o que eu fiz nos 11 meses que eu fui secretário de obras, não asfaltar somente as áreas mais elitizadas da cidade de Manaus, como a zona centro-sul, mas asfaltar os bairros que mais precisam de asfaltamento. E também asfaltar com qualidade. Não adianta você escolher um asfalto de péssima qualidade para uma região periférica, que aí vem a chuva, leva tudo e volta os buracos, e para uma outra área mais nobre escolher um asfalto de ponta, de 7 centímetros de largura, com pedra. Então, a ideia é você levar o asfalto de qualidade para toda Manaus. Qual é a maior dificuldade para resolver esse problema aí, 90% da cidade? Como é que a gente conseguiria resolver isso? Primeiro que nós só temos um verão, né? Então, em 4, 5 meses, você não consegue asfaltar todos os lugares. Os outros meses são úmidos, muita chuva, e aí você depende de um tempo maior para poder asfaltar. Agora, o que precisa mesmo é vontade política para trabalhar, para enfrentar o problema, para levar a qualidade asfáltica a todos os lugares. Verba tem para isso? Verba tem. Não tem num ano só, mas ao longo de 4 anos, dividindo, você encontra verba para isso. E qual seria a prioridade, nesse caso, do asfaltamento das ruas? A prioridade deve ser os bairros, né? Sempre foi, né? Só que também a gente tem que avaliar o seguinte, os corredores onde passam os ônibus, onde passa um volume maior de carros, eles também devem ser prioridade, porque senão cai a aceleração dos ônibus e aí a população, não só de baixa renda, como de todas as linhas econômicas, ficam prejudicados. Bom, a gente tem mais uma enquete agora, vamos ver o que o telespectador quer perguntar para o candidato Issa Abraão. Candidato, eu queria saber em relação ao trânsito no centro da cidade, que a cada dia é mais caótico. Eu lhe pergunto, há um planejamento em relação a estacionamento no centro da cidade? Ele falou sobre o estacionamento, né? Sobre o estacionamento e o trânsito também. Então, quais são as políticas para o trânsito no centro da cidade e para o estacionamento? O trânsito se resolve com política de longo prazo, não é simples resolver o problema do trânsito. Primeiro você tem que gerar um bom transporte público, um bom ônibus com rapidez e qualidade para incentivar as pessoas a usarem o transporte público. Cidade desenvolvida hoje não é mais quando o pobre compra o carro, e sim quando o rico passa a perceber que o transporte está de qualidade e passa a andar de ônibus. É claro que falando de Manaus, isso hoje é quase um sonho, mas esse é o desafio, é você fazer um transporte de qualidade nos vários modais para forçar a população, para fazer a população perceber que existe transporte de qualidade e ela própria começar a utilizar o transporte público. Dessa forma, a gente vai eliminando os veículos particulares e o trânsito passa a fluir. E ele falou também do estacionamento. A nossa proposta para a cidade de Manaus, para o estacionamento, é criar o Zona Azul Social, em parceria, inclusive,
com aqueles flanelinhas, isso já foi discutido, já debati com todos, ninguém precisa excluir ninguém. Muito pelo contrário, nós vamos usar a mão de obra que já existe, modernizar essa mão de obra e criar o Zona Azul Social. Acontece hoje da pessoa chegar no centro, estacionar o carro 8 da manhã, se sente dona daquela vaga, ou seja, na rua pública, e sair da vaga 5 da tarde. Enquanto com o Zona Azul Social, a gente ajuda o flanelinha, faremos isso em parceria com a Aglavan e faremos também com que a população possa ficar no máximo 2 ou 3 horas, dando a oportunidade para que num tempo de 12 horas, 4 carros utilizem a mesma vaga. Esse projeto também já tentou ser implantado pelo prefeito e não deu certo? Nenhum dos prefeitos ainda conseguiu. Candidato, olha só, a gente ainda tem alguns minutos. Quantos minutos a gente tem? A gente está sem o cronômetro no vídeo, mas a gente ainda tem... Pronto, a gente ainda tem minutos, ainda dá tempo para a gente fazer mais... 9 minutos ainda. Ainda estão, não tudo isso. Bom, candidato, vamos falar então agora de creches, de educação. O senhor fala no seu plano da dificuldade de se conseguir construir creches, manter creches na cidade. Fala também de um centro integrado de educação infantil. Isso. Sinceramente, quantas creches dá para construir? Como é que se consegue resolver esse problema na cidade? Quantas couber dentro do orçamento. Agora, o principal é você falar a verdade para as pessoas. Eu não sou, eu estou contra, eu estou concorrendo a chegar à prefeitura exatamente porque eu não concordei com a política atual. Se eu concordasse, eu continuava do lado anterior. Eu estou do lado daqui, do lado do povo. A minha aliança é com o povo. Então, nós vamos ter independência para criar o sistema unificado de ensino integrado, para fazer as pessoas, principalmente o ensino integrado infantil, para fazer parceria com igrejas, com sindicatos, com associações, com clube de mães, onde a prefeitura entra com uma parte, entra com o pessoal, com uma mini edificação, e a população entra também ajudando com o terreno ou com qualquer outra coisa que possa ajudar a fazer com que cada comunidade tenha um número importante de vagas para que as mães possam deixar o seu filho e ir trabalhar, e entregar o currículo e fazer um curso de qualificação profissional. Nós teremos a independência necessária para fazer esse sistema unificado de integração infantil sair do papel. Diferente, por exemplo, do candidato do Melo, do Marcelo, e diferente, por exemplo, do Arthur, que é o atual prefeito e que fez pouquíssimas creches. Quantas o senhor vai fazer? A gente vai fazer o número necessário. Qual seria esse número necessário? O senhor não tem esse Meu bem, estudo? Criar o sistema unificado. Se eu tenho dentro de uma comunidade 10 localidades onde eu consiga fazer parceria e eu consiga criar numa região 10 vagas no local, 20 vagas no outro, 50 no outro, a gente tira do zero aquela comunidade que não tinha uma vaga de creche e passa a dar 50, 100 em cada uma. O que não pode é ser irresponsável, como muitos outros políticos da velha prática política foram, dizer que vão fazer 100, 200, 300 creches, chegar na hora e não conseguir cumprir nada. Eu estou muito novo para me queimar, tenho muita responsabilidade com o que eu digo, e é melhor a gente trabalhar, fazer por onde as pessoas tenham a sua creche, do que ficar inventando ou prometendo números e depois não cumprir nada. Bom, candidato, então agora o senhor tem as considerações finais, temos os minutos finais para o senhor conversar aí com o seu eleitorado. Primeiro eu quero agradecer, viu, Amanda, a gentileza das perguntas, muito boas as suas perguntas, agradecer imensamente. Eu sei que a TV Crítica é imparcial, não tem candidato, não há interferência em nada aqui. E quero dizer para você, eleitor de casa que me assiste nesse momento, te pedir uma oportunidade. Eu não sou candidato de máquina, fui vice-prefeito, saí da prefeitura porque eu discordei da maneira com que o prefeito gere a prefeitura, gastando mais com propaganda e menos com programas sociais, principalmente no momento de desemprego. A minha aliança é com o povo, a minha aliança é com você. O candidato do Melo, que é o Marcelo, tome muito cuidado, porque é impressionante. Como é que você vai ter independência se você está sendo bancado por trás pelo governador Melo? O PRO está com ele. Então, candidato, a gente não pode ofender os outros candidatos, isso estava no regulamento. Então, para finalizar, eu quero pedir o voto das pessoas, eu quero dizer para você, votar no 12, me dá essa chance, me dá a oportunidade, que eu tenho certeza que com essa aliança, com essa oportunidade, nós vamos fazer as grandes transformações que Manaus precisa. Muito obrigado, que Deus abençoe e rumo ao segundo turno. No segundo turno, nós estaremos e eu vou enfrentar o atual prefeito e aí sim
nós vamos ver quem é que tem a verdade. Eu quero que você saiba o que aconteceu, mas é com verdade, com espírito público, com vontade de vencer. Nós temos muitas ideias e essas ideias serão colocadas em prática ao longo da nossa gestão. Momento. É 12. Seu tempo acabou nesse momento. No regulamento estava escrito que a gente não poderia citar o nome dos adversários políticos. Infelizmente o senhor citou, mas é só para dar um recado. A gente entende, né? E amanhã nosso convidado a participar da entrevista aqui no estúdio é o candidato Queiroz, do PSOL. E o Ministério Público Federal e a Prefeitura de Manaus firmaram um termo de ajustamento de conduta para regularizar detalhes sobre o portal da transparência. A Prefeitura tem 90 dias para oficializar o compromisso na Câmara Municipal. A repórter Tamires Claire tem os detalhes. O termo estabelece todas as obrigações da Prefeitura em relação ao portal da transparência, que é o transparência.manaus.am.gov.br. Lá no site deve constar, por exemplo, todas as informações com procedimentos licitatórios, também a remuneração individualizada por nome do agente público, além de também todas as informações de gastos feitos com viagens, como, por exemplo, passagens aéreas e também diárias, e tudo isso com o nome do favorecido logo ao lado. O documento também prevê que a Prefeitura deve instalar totens em postos de atendimento ao cidadão e também em shoppings da capital para facilitar o acesso da população ao portal da transparência. Algumas dessas medidas podem ser cumpridas ainda esse ano, outras podem ser cumpridas até o primeiro semestre de 2017. Se a Prefeitura não puder cumprir com as datas estabelecidas, deve justificar com antecedência. Caso isso não ocorra, a Prefeitura está sujeita a uma multa de R$1.000 por dia de atraso. Lembrando que a Prefeitura de Manaus já foi alvo de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em junho desse ano por não cumprir com algumas das exigências no portal da transparência. Mas por conta desse termo feito entre o Ministério Público Federal e a Prefeitura de Manaus, essa ação civil pública foi extinta. Tamires Claire para o A Crítica na TV. No próximo bloco tem a série De Frente com a Realidade. Tem ainda a história de uma mulher que foi assassinada enquanto amamentava. O A Crítica na TV volta já já.